Sasso. E a minha aula aqui, mais uma aula expositiva, vai se tratar do que o meu trabalho de mestrado, que foi uma aplicação de análise de investimento na área de geração de energia eólica. Meu nome é Giancarlo, vocês podem me chamar de Jean, ao longo da apresentação, vou resolver o exercício com vocês aqui também. Vocês podem ficar à vontade de levantar a mão, tirar dúvida, me interromper, caso fique alguma coisa perdida. E, a princípio, né, como ficou esse exercício para ser resolvido, não sei como é que foi, vocês combinaram como foi passar para vocês, eu pensei em resolver ele primeiro e depois eu passaria para a minha apresentação. Não sei se vocês concordam, né? A gente já tira dúvida do exercício, com calma, e eu passo para a parte que eu vou apresentar, que eu fiz um trabalho de mestrado, que é na área de energia eólica, na área de energia renovável. E o caso aqui que vocês resolveram também está relacionado aí, né, nessa área de energia renovável também. Então, vou ampliar aqui, está dando para todo mundo enxergar as coisas no slide. Então, nesse trabalho aqui, nessa questão, o que foi passado para vocês, né? É uma análise de investimento em uma aplicação de uma usina solar. Então, basicamente, aqueles conceitos que o professor Edson passou na aula passada, de estruturar o fluxo de caixa no Excel, com os investimentos, as receitas, né, custos, né, entradas e saídas de caixa, a gente vai fazer aqui de uma maneira inicialmente básica. Eu sei que tem aqui no enunciado uma questão dos tributos. Eu vou fazer inicialmente sem envolver aí a questão do imposto de renda e da depreciação. Depois a gente faz novamente aí, já entrando com esses conceitos, para vocês analisarem a diferença do impacto, a influência do pagamento do imposto, numa viabilização ou não do investimento desse porte. Ok? Então, a princípio aqui, vou ler o enunciado aqui novamente junto com vocês. E o que diz aqui é o seguinte, né? Supõe a avaliação da construção de uma usina solar no interior do estado de Pernambuco. Esse empreendimento possui potência instalada de 2 megawatts e é capaz de gerar 3.502 megawatts-hora por ano, e a energia produzida será vendida por uma tarifa de R$ 280 por megawatt-hora gerada. Toda a energia produzida pela usina será comercializada. Então aqui também é oferecido os dados de investimento, né, os custos anuais de operação e manutenção, a saída de caixa também referente ao pagamento do arrendamento, o custo anual do acesso à rede elétrica, a vida útil do projeto, que é de 30 anos, e o que significaria essa vida útil do projeto. Que o nosso horizonte de planejamento na análise de investimento também vai ser aí de 30 anos. E a taxa de depreciação dos ativos da usina seriam aí de 10% ao ano. Isso aqui eu vou entrar depois, num segundo momento, com vocês. Tá? Num primeiro momento, desconsidere aqui a questão da depreciação e do imposto de renda. Tá? E essa questão, e eu não sei se tem a questão, tem uma aqui que fala de financiamento, eu não sei como vocês conversaram com o professor, tiveram alguma que passou para vocês, não cheguei a passar nada de financiamento. Tá? Então eu vou fazer só com a influência até o imposto, tá ok? Então vocês tiveram acesso a essa planilha aqui? Não. Quem tiver aqui e quiser abrir para acompanhar, fica à vontade. Se quiser dar tempo de abrir, quiser que espere um pouco, só pode ir. Então aqui já está estruturada todas as informações que estão lá no enunciado, né? O que ele diz aqui inicialmente? Que vamos pegar primeiro o que diz respeito aí ao investimento, né? Aqui ele diz que o investimento é de 6 milhões aí por megawatt de potência instalada. O que seria isso, né? A potência instalada é 2 megawatts e, portanto, o nosso investimento seriam esses 2 megawatts multiplicado pelo valor do investimento, né? Por cada megawatt instalado. Perfeito? Então, aqui no nosso fluxo de caixa, que está montado nessa planilha aqui, nós temos na célula aqui 18, vou ampliar aqui para vocês visualizarem, tem aqui o investimento em capital aí, que seria chamado de CAPEX, né? Nesse caso, né, seria na data zero que vai ser realizado o investimento. Geralmente, nesse tipo de projeto, não é na data zero, mas esse é um caso simples, então o nosso investimento ele ocorre aqui na data zero. Ok? Então, a gente põe o sinal de igual aqui no Excel, pega o valor de 6 milhões, né,
e multiplica pelo número de megawatts instalado aí na usina. Seriam aí 12 milhões que tem aí com desembolso de investimento na data zero. Perfeito? Dentre as outras informações que nós temos aqui, é que o empreendimento ele é capaz de gerar 3.502 megawatts hora por ano, e essa energia ela é vendida por uma tarifa de R$280 por megawatt gerado. Então aqui a gente já tem as informações para o cálculo da nossa receita, concorda? Perfeito. Então a gente aqui já pode calcular a nossa receita, que é a nossa primeira entrada de caixa. E que nesse caso seria a nossa única entrada de caixa. Então nós pegamos aqui o valor do quanto a usina é capaz de gerar, né, por ano. Eu vou fixar essa célula porque em todos os anos ela vai ter a mesma capacidade de geração. E multiplico pelo valor da tarifa, que é de R$280 por megawatt gerado. Como em todos os anos é a mesma tarifa, o mesmo valor de tarifa que é cobrado nesse caso, e a mesma energia é produzida, a mesma quantidade de energia que é produzida, a gente vai só arrastar isso aqui para todos os outros anos, até o ano 30. Então a gente tem a mesma receita em todos os anos nesse caso. Tá? Aqui nós temos já tributos proporcionais à receita, que chamam, né? O que são aí? São impostos que são cobrados já que vão incidir em cima dos ganhos que o produtor tem já de receita. Aqui no nosso exemplo, nós temos que o imposto referente ao PIS, que a alíquota é de 1,65% sobre a receita de venda de energia, e o COFINS, que é uma alíquota, que possui uma alíquota de 7,60% dessa receita de venda de energia. Isso não tem nada a ver ainda com a questão do imposto de renda. O imposto de renda ele é calculado de uma outra forma que nós vamos ver a seguir. Tá? Isso aqui são impostos que são tributados aí sobre a receita de venda do produtor. Então, aqui na planilha já está o valor tanto do PIS quanto do COFINS. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa receita e vamos multiplicar pelas duas taxas. Tá? Todo mundo está ok até aqui? E vai ser assim ao longo de todos os 30 anos. É cobrado esse tributo proporcional à receita. E o que vai acontecer agora? Eu vou calcular agora quanto que ficaria a nossa receita líquida, já descontando o pagamento desses tributos. Então eu vou pegar a nossa receita bruta, já com aquela venda de energia, e já vou descontar esses impostos. Então aqui a gente já tem até a receita líquida. Existem outras saídas de caixa, como tem enunciado, que são o custo de operação e manutenção, o arrendamento e o custo anual aí de acesso à rede elétrica, que vocês, como já são da área de energia elétrica, seria a tarifa TUSC, né? A tarifa do uso do sistema de distribuição. Então, vamos calcular cada item aí de saída de caixa que já está aí estruturado para nós. Né? Em relação ao custo de operação e manutenção, nós temos a informação que ele corresponde a 1% do valor do investimento. Então a gente já tem o valor calculado do investimento, que foi a primeira coisa que eu fiz no fluxo de caixa. É só multiplicar esse 1% sobre aquele valor. A gente já tem aí o nosso custo de operação e manutenção anual. Então eu venho aqui no investimento, vou fixar a célula, porque em todos os anos vai ser o mesmo custo de operação e manutenção, que é 1% do valor desse investimento. Perfeito? Todo mundo está compreendendo até aqui? Show de bola. Temos também aí os
o arrendamento, que já foi dado aqui no nosso enunciado, que corresponde a 1% da nossa receita bruta. Atentem-se que não é a receita líquida que eu já calculei, é a receita bruta. Ele está, é uma base de cálculo, a base de cálculo nossa vai ser aquela primeira receita que eu calculei. Tá? Então, é só nós pegarmos aqui esse 1%, fixar a célula e multiplicar pela nossa receita bruta. A gente já tem aí os custos referentes ao arrendamento, o valor de pago de arrendamento. E ele vai ser igual aí ao longo desses 30 anos. Ok? E finalmente aqui nós temos o custo aí de acesso à rede elétrica, que segundo o nosso enunciado é de R$ 2.340 multiplicados pelos megawatts de potência instalada. Então, são aqueles 2 megawatts de potência instalada da usina, que é a capacidade máxima da usina, multiplicada aí por esses 2.340. Então vamos lá, os nossos dados, aqui já tem todos os valores, vou fixar, porque vai ser o mesmo valor para todos os anos, e vou fixar também aqui o valor da potência instalada. Só arrasto aqui, vai ser igual para todos os anos. Tá, ok. Agora, eu só vou pegar minha receita líquida e subtrair todos esses custos para obter o meu resultado bruto. Tá? Eu já vou descontar todas as outras saídas de caixa referente a esses custos que eu calculei agora há pouco. Okay? Então nós temos aqui a receita líquida, eu vou descontar os custos de operação e manutenção, os custos com arrendamento e o custo anual de acesso à rede elétrica, que seria a tarifa CUSD. E vai ser isso aqui, só arrastar, vai ser o mesmo valor aí ao longo desses 30 anos. É um exemplo bem simples aí, claro que no caso real aí tem algumas diferenças, né? Mas, num primeiro momento, é um exemplo simples para se adaptar como é feito o cálculo, a estrutura do fluxo de caixa. Como aqui eu ainda não vou entrar na questão da depreciação, eu não vou ter ainda a saída de caixa referente a esse valor, então vai ficar igual. Tá? Eu só vou subtrair aqui para efeito de o correto seria aí, que é o que eu vou fazer na segunda etapa aí da nossa análise, eu vou calcular a depreciação. No primeiro momento não vai ter diferença. Então os resultados aí antes do que seria de cobrança de despesas financeiras que ocorreriam no caso de a gente utilizar a questão do financiamento e no caso de a gente aí, seriam só os resultados antes da cobrança de imposto de renda também, vai ficar esse mesmo valor de resultado bruto, tá? Eu ainda não vou chegar ainda nessa questão da influência do imposto de renda. Então, aqui é a mesma coisa. Vou pegar só esse valor. E vai ser esse aqui mesmo o nosso saldo final aí de fluxo de caixa, exceto na data zero. Tá? Porque ainda a gente não vai ter aí influência aí dessas questões aí de tributação do imposto de renda, então o fluxo de caixa nesse primeiro momento fica bem simples. Eu só vou calcular aqui o valor final do fluxo de caixa, que seria no caso se a gente estivesse considerando a depreciação, as nossas amortizações em caso de financiamento, né? E um valor residual, se houvesse um exemplo, para a gente obter aqui, né, como que seria feito o cálculo aí da maneira rigorosa, no caso a gente mexer no Excel com esses valores. Tá? Então a gente teria que pegar esse lucro líquido após tributos e somar a depreciação, subtrair aqui a amortização, subtraindo os investimentos também, somando o valor liberado no financiamento, no caso se a gente fosse considerar essa análise, e somando também o valor residual. Nesse primeiro momento vai ficar bem simples o fluxo de caixa. Então o que a gente fez aqui? A gente calculou o saldo final das entradas e saídas aí ao longo desses 30 anos para o empreendedor da usina solar.
E como que a gente vai analisar se esse empreendimento, nessa situação, com esse comportamento de fluxo de caixa, é viável ou não? Nós vamos descontar os fluxos de caixa, vamos trazer todos esses valores da data 1 até a data 30 para o presente, descontada por uma chamada taxa mínima de atratividade, que está aqui no nosso exemplo. Ele já dá, né, uma taxa mínima de atratividade de 10% ao ano. Essa taxa mínima de atratividade é a taxa a qual nós vamos descontar todos esses fluxos de caixa da data 1 até a data 30 para o presente. Perfeito? Para a gente trazer todos os valores para o mesmo período. Porque a gente, numa análise de investimento, não pode somar em valores em períodos diferentes. Ok? E o critério que nós vamos utilizar inicialmente é o do valor presente líquido. Para calcular o valor presente líquido, o que nós fazemos? Nós calculamos o valor do negócio e somamos aí com o que nós temos no fluxo de caixa na data zero. No nosso caso aqui vai ser só um investimento de 12 milhões. Então nós vamos pegar o valor do negócio e subtrair do valor de 12 milhões. Como que calcula o valor do negócio no Excel? É pela função VPL. Então muitas pessoas aí olham no Excel a função VPL e já acham que vai dar o valor presente líquido de cara. Isso não é verdade. A gente vai calcular o valor do negócio através dessa função. Para a gente obter o valor presente líquido, a gente soma ou subtrai o que a gente tem na data zero já. Tá ok? Então, para calcular o VPL, o que nós precisamos de informação? Da taxa mínima de atratividade, que vai trazer todos os valores dos fluxos de caixa do ano 1 ao 30 para a data presente. Esse valor já é dado no exercício e está aqui, ó, 10% ao ano. Tá? Então, em cada ano, no ano 1 a gente vai trazer o fluxo do ano 1 para a data 0, descontar até mais 10%, no 2 também, no 3 também, isso até a data 30. Então, ela já está até aqui na nossa planilha. Tá? E nós temos os valores, e nós vamos trazer para o presente, os valores do ano 1 ao ano 30. Perfeito? E nós temos aqui que o valor do negócio ele seria de 7.120.832,89 centavos, né? Então, isso ainda não indica, não é critério de decisão para a gente avaliar se o investimento é viável ou não. O que vai ser o nosso critério de decisão é o VPL. Para calcular o VPL, a gente apenas subtrai aqui o que tem na data presente, que é esse valor de 2 milhões. Pronto. Deu aí esse valor negativo de 4.879.167. O que indica aí esse resultado? Que mesmo nessa situação, mesmo ainda assim a gente analisar a questão aí de influência do imposto de renda, esse projeto já seria inviável. Tá? Então, você como um decisor, avaliando esse resultado, já verificaria aí, não tomaria a decisão de investir nesse projeto. Também temos um critério de decisão que nós vamos utilizar aqui, que é a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno, ela vai pegar quanto que é a rentabilidade desses investimentos e nós vamos comparar com aquela taxa mínima de atratividade. Se ela for menor, o projeto é inviável, se ela for maior, ele é viável. Tá? Então, a taxa interna de retorno seria a taxa que torna o valor presente líquido nosso igual a zero, que é a taxa mínima que a gente desejaria para viabilizar o nosso projeto. Entendeu? Então eu venho aqui para calcular a taxa interna de retorno, eu venho na função TIR e aí pego todos os valores desde a data 0 até a data 30. E eu tenho aqui que a taxa interna de retorno de 5%. Né? É uma taxa menor que a taxa mínima de atratividade, portanto aí o projeto não seria viável também analisando por esse critério. Perfeito? Agora, a questão que envolve agora já no momento seguinte, a gente vai analisar a influência aí do imposto de renda no nosso fluxo de caixa. Né? Porque numa análise real, você tem outras variáveis aí que tornam a sua análise de investimento aí mais próxima da realidade. E numa situação real, ele paga esse imposto de renda. Né? E o que ocorre nessa situação? Antes de ele calcular o quanto ele vai pagar de imposto de renda, existe a questão da depreciação. O que seria a depreciação? Você numa indústria, você numa usina, você trabalha com equipamentos que no momento que você compra, eles são novos, né? São equipamentos novos que têm aí
são às vezes até de última geração, mas que ao longo dos anos eles vão passando, eles vão se desgastando, né? Por exemplo, esse computador, eu comprei ele há 5 anos atrás, ele não tem o mesmo rendimento que ele tinha 5 anos atrás, né? Então ele passa por um desgaste. Todo ativo imobilizado, né, exceto algumas exceções como terrenos, enfim, obras de arte histórica, eles passam por esse desgaste, né? E como numa usina solar você tem placas de geração fotovoltaica, uma série de equipamentos, esses equipamentos também eles passam por um desgaste ao longo desse período. E o que essa depreciação possibilita? Ela dá aí, é como se ela desse um direito ao produtor aí que tem esses equipamentos para realizar sua produção, de ter um abatimento aí na hora do cálculo do imposto de renda. Então você considera aí a perda de valor ao longo do tempo desses ativos imobilizados, trata aí como uma saída de caixa aí, artificial para você calcular um valor base aí, que seria o seu lucro tributável, para você aí sim calcular o quanto de imposto de renda você vai pagar. Então, a depreciação, ela aí na hora que a gente coloca no Excel, ela fica parecendo como se ela fosse uma saída de caixa. Mas na verdade ela é só um valor que você considera para bater o valor pago de imposto de renda, devido a essa perda, esse desgaste do ativo imobilizado, para não penalizar aí o produtor aí que tem esse equipamento que passa por esse desgaste. Se vocês chegaram a entender a ideia de alguma maneira, fica alguma dúvida? Perfeito? Então eu vou fazer aqui, já na nossa planilha, e vai ficando ainda mais claro aí essa questão. Tá? Aqui no enunciado, o que é dito? Né? Que a taxa de depreciação dos ativos da usina é de 10% ao ano. Então o que acontece? Para a usina se depreciar totalmente, ela tem que chegar aí no seu 100% de depreciação total, perfeito? Como a taxa de depreciação é de 10% ao ano, para chegar no 100% demorariam 10 anos. Então ao longo de 10 anos, a usina vai passar por essa depreciação. E essa depreciação corresponde ao valor do todo investimento na usina. Então é 10% ao ano do investimento na usina que vai passar por essa depreciação. Então nós vamos pegar aqui o valor do nosso investimento, que é 12 milhões, vou fixar o valor e já vou multiplicar pelos 10%. Mas atentem-se que eu não vou até o ano 30, porque são apenas 10 anos de depreciação para chegar no 100%. Então eu vou até o ano 10. Eu vou até o nosso ano 10. Perfeito até aqui? Alguma dúvida, alguma dificuldade? O pessoal que está tentando fazer no computador aí está dando certo? Está dando para acompanhar? Agora está dando certo. Está dando certo? Está muito rápido? Se for muito rápido, isso... Perfeito. Então aqui eu já entrei na questão da nossa depreciação. Eu fiz aqui numa célula já depois, né? Mas na verdade ela entra aqui no começo, ó, como uma saída de caixa para nós calcularmos o nosso valor pago de imposto de renda. Nessa situação ocorreu algo específico aqui que deu antes de a gente calcular o valor do imposto de renda, o valor já deu negativo, né? E aí na hora de a gente calcular o quanto seria pago de imposto de renda, daria um valor negativo, e na hora de a gente subtrair esse valor do valor de imposto de renda, ia acabar dando vai entrar como, sendo que o imposto de renda seria uma soma, né? Porque você estaria subtraindo um número negativo. Certo? Mas o que acontece é o seguinte, né? Essa usina solar, geralmente numa empresa, ela é apenas uma parte de vários projetos, né? Então ela é apenas uma parte do que todo aí o fluxo de caixa de uma empresa. Então nessa situação, ela poderia usufruir aí de um benefício fiscal, a gente chama, né? Isso aqui entraria como um valor aí que ele ia bater aí de um valor de pagamento de imposto de renda, mas não significa que o governo está pagando para ele. Tá? Mas sim que isso no fluxo de caixa total da empresa ia amenizar aí o pagamento de imposto de renda, porque é um projeto que antes de ser cobrado imposto já estaria dando aí um valor de prejuízo, ok? Então não se assustem se nesse momento aí já, depois que a gente subtrair o valor do imposto de renda, ele der um valor positivo em seguida. Então nós temos aqui já o valor do resultado antes dos tributos.
Isso aqui é o nosso chamado aí, o lucro tributável, né? Porque o imposto de renda e a contribuição social, que eles são impostos tributados sobre o lucro. Então, nós vamos pegar aí o nosso valor aí, nosso lucro tributável, o resultado antes dos tributos, e vamos multiplicar pelo valor aí, a alíquota de imposto de renda e contribuição social, que é esse 34%, conforme está aqui também no nosso enunciado. Vai ser esse valor até o ano 10. Depois, ele não, como a usina já passou pela depreciação, aí sim o valor vai acabar ocorrendo a situação de que aí sim o imposto de renda vai acabar tendo constituindo uma saída de caixa realmente para o produtor. Tá? Então a gente vê que no momento, na hora que a gente subtrai aqui, esse valor negativo do outro, ele está aumentando, ele está diminuindo o valor negativo, então parece que o produtor está tendo um ganho, né? Mas depois desse período, vocês já podem perceber que já ocorre uma situação em que o imposto de renda realmente ele já está aí sendo descontado efetivamente para esse projeto. Tá? Então, nós já temos aqui o nosso fluxo de caixa montado na situação em ter cobrado o imposto de renda, que é a segunda análise que nós iríamos realizar. E acabou que foi atualizado já os valores do VPL, porque conforme você vai atualizando os valores do Excel, ele já atualiza os resultados. E o resultado piorou aí, o VPL ficou ainda mais pior do que no cenário anterior. Né? E a nossa taxa interna de retorno, que antes era 5, foi para 4. Então a gente nota que o imposto de renda ele tem aí uma influência aí, e muitas vezes, nesse caso, o projeto já era enviado sem o pagamento de imposto. Mas sem esse pagamento de imposto ele poderia ser viável. E com o pagamento de imposto de renda, às vezes alguns projetos se tornam inviáveis. Tá? Então aí está a importância de você considerar o máximo de situações reais na hora de você calcular uma análise de investimentos. Certo? E aí tem a questão dos financiamentos, que muitas vezes vem para ajudar a viabilizar projetos que antes não eram viáveis, certo? E uma série de situações. Eu já vi que algumas pessoas, antes da aula aqui, perguntou a questão ali de achar o preço mínimo que viabilizaria o projeto, né? Então nós vamos calcular aqui já esse valor mínimo para essa situação já considerando o imposto de renda. Tá? Eu já vou entrar, né, nessa análise de sensibilidade nossa. Então aqui ele pergunta, calcular a tarifa mínima para o projeto ser viável. Isso seria basicamente que preço de energia que o produtor teria que vender essa energia solar aí produzida para esse projeto ter viabilidade. Né? Então nós temos aqui, o que nós vamos utilizar é uma função, né, chamada teste de hipóteses, né, que a gente vai usar aqui chamado atingir meta no teste de hipóteses do Excel. Nós vamos aqui no nosso atingir meta, o que nós vamos querer definir? Né? A gente vai querer viabilizar esse projeto. Como que a gente vai viabilizar? Para ele ser viável, ele tem que ter o VPL maior que 0. Tá? Então, nós vamos querer que o nosso VPL tenha aí um valor pelo menos 0, alternando a célula, né, seria a variável do preço. Seria essa tarifa cobrada pela energia. Ok? E o valor que ele teria que cobrar de tarifa é de R$ 525 por megawatt gerado, megawatt-hora gerado nessa situação. O valor, de certa forma, é elevado aí, né? Ficou alguma dúvida aí em relação a esse exercício? Perfeito? Show de bola? Pode dar sequência então? Então, eu vou iniciar em seguida, agora, a apresentação do que eu fiz na minha dissertação, né, de mestrado. Em relação ao financiamento, realmente vocês não tiveram que fazer um exercício, vocês não tentaram, não procuraram nada, tá? Senão a gente faz aí em seguida, a gente até mostrar para vocês o impacto dos financiamentos. Podia fazer para a gente dar uma análise. Então posso fazer assim, eu vou apresentar aqui e no final aí a gente faz com financiamento, pode ser? Perfeito? Então o meu trabalho de mestrado, ele procurou